Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Nós estamos aqui com um tema que pedem muito, é a linha cronológica dos últimos dias, porque muitas pessoas ficam perdidas. Quando acontece a grande tribulação, o princípio das dores, como que é, onde que aparece o anticristo, Ezequiel 38, Armagedon, aonde eu não consigo entender, o trono branco, grande tribulação, milênio. Então, nós vamos aqui colocar para você de uma forma bem didática, bem simples, muito simples, toda essa linha cronológica. Mas para você entender essa linha cronológica, você tem que começar da cruz, sim. Por quê? Deus tem um plano perfeito para nós, Ele não deixa nada oculto, Ele revela todas as coisas, Ele revelou todos os detalhes para Noé do que ele precisava fazer antes do juízo. Ele também revelou para Abraão o juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra. E Ele também revelou para nós um plano perfeito, um plano que será executado de forma perfeita e tem uma cronologia que você vai entender. Então eu te convido a pegar papel e caneta e você começar a anotar e fazer uma linha mesmo, uma linha cronológica para você nunca mais esquecer qual é a ordem de cada coisa que está para acontecer, porque Deus não oculta nada daqueles dos seus amados. Ele revela todas as coisas para nós. Então, você pega a sua caneta agora no papel e você risca, faz um traço, uma linha. No início dessa linha, você desenha a cruz, porque foi ali que tudo começou, na cruz do Calvário. Ali Jesus morreu, depois de 3 dias ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele andou 40 dias e 40 noites aqui na terra, e quando acabou, no 40º dia, ele ascendeu aos céus, a partir do Monte das Oliveiras. Então, se você quer escrever no início dessa linha, ponha Mateus 27 e 28, que descreve a cruz. Depois você vai e escreve também junto, lá no início da tua linha, Atos capítulo 1, que é a ascensão de Jesus. Por que eu falei tudo isso para você até aqui? Porque foi lá na ascensão de Jesus que, depois de ressurreto, Jesus falou sobre os últimos dias, quando os discípulos estavam olhando para o alto, vendo Jesus subir aos céus. Os anjos disseram: varões, por que vocês estão olhando para cima? Porque do lugar de onde ele subiu, ele vai descer. E então, os anjos estavam se referindo ao momento em que Jesus, na sua segunda vinda, quando Jesus colocar os pés no Monte das Oliveiras. Só que antes de acontecer isso, tem muita coisa para acontecer. E é isso que a gente vai colocar aqui em ordem. Então, no início da tua linha, você tem Mateus 27, 28 e Atos 1, que é a cruz, ressurreição, ascensão de Jesus. Tudo começou ali. Essa sua linha que você vai estender um pouco, e ali você vai escrever embaixo, tempo da graça. O tempo da graça é o tempo de intervalo da semana de Daniel. Daniel teve uma revelação sobre 70 semanas para o povo de Israel. A semana número 69 e a semana número 70 tem um intervalo, que é esse, o tempo da graça. A gente entende perfeitamente esse tempo da graça, porque da cruz do Calvário até nós temos praticamente 2000 anos. E Jesus deixou avisado lá na parábola do bom samaritano, quando ele pegou aquele homem ferido, aquele judeu ferido, e levou para a hospedaria. O samaritano deu 2 denários para o hospedeiro e disse: cuide dele, se precisar de mais alguma coisa, me fala que eu dou. E deixou 2 denários. Um denário é o salário de um dia. Você sabia que para Deus um dia é o que está escrito? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então essa parábola fala do que a igreja vai fazer, o que a igreja faria nesses 2000 anos. O quê? Curar, restaurar. É Cristo que faz isso, mas é ali, no meio da igreja, né? As pessoas são curadas, as pessoas são salvas, são libertas, são restauradas durante 2000 anos, até Cristo voltar.
E o Senhor Jesus deixou para a gente dons, talentos, autoridade, poder, unção. Ele deixou tudo para a gente durante esses 2 dias que aqui nós estamos. Mas nós fomos avisados que o tempo dos gentios, que é o tempo da graça, acabaria. E haveria alguns sinais de que o tempo está acabando. E eu digo que esse tempo está acabando, porque nós já estamos vivendo esses sinais. Jesus deixou, agora você, essa linha que você fez, você já marca, você já escreveu o tempo da graça, agora no final você escreve assim, o final do tempo da graça, o final do tempo dos gentios, e escreve ali embaixo uma referência, Mateus capítulo 24 e Romanos 11. Por quê? Porque em Romanos 11 nós temos ali muito bem explicado de que o tempo dos gentios acabaria. E um dos sinais é que judeus, que veio cegueira para eles durante um tempo, eles veriam e aceitariam Jesus. Cairia por terra essa cegueira. Eu tenho muitos relatos de judeus que estão se convertendo de forma sobrenatural, aceitando Jesus, reconhecendo Jesus como Messias. Então, quando eu reconheço Jesus, eles reconhecem Jesus como Messias, já é um milagre absurdo. Eu conheço um testemunho de um que encontrou, Deus está se revelando por sonhos, visões e atos extraordinários como esse que eu vou contar em 3 palavras. Ele estava na Índia e ele achou no chão, na Índia, um Novo Testamento. Qual é a probabilidade de você achar na Índia e no chão o Novo Testamento? Praticamente 0. E foi assim que Deus fez com ele. E foi ao ler o Sermão da Montanha que ele se converteu. Então, nós temos muitos relatos de judeus de árabes, que estão se convertendo de forma sobrenatural. Isso é um sinal. Mas Jesus deixou em Mateus capítulo 24, e ele dá um nome a princípio das dores. Ele diz, olha, vai ter pandemia, vai ter terremoto, vai ter guerras. E quando ele fala de pandemia, ele não está falando só de como o que pandemia diz mesmo. Pandemia é global, não é algo localizado, uma epidemia, não é uma pandemia, é global. E guerras que abalariam o mundo todo, não por destruição, mas abala economicamente. Não abala só a região, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia. Abala uma notícia sobre o abalo no Egito, na economia do Egito, por causa dessa guerra. E assim, está faltando coisa em muitos países por causa dessa guerra. Jesus falou, olha, mas quando vocês virem esses terremotos, essas guerras, a pandemia, o engano, tudo está escrito em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Ainda não é o fim. Ele disse assim, e o evangelho, o amor se esfriaria. Nunca vimos o amor se esfriar da forma como tem se esfriado dentro das famílias, dentro até das igrejas. Mas o Senhor está falando, olha, a princípio das dores ainda não é o fim. O fim vai ser a grande tribulação. Então esse é o princípio das dores. Ainda não é o fim. E ele disse, o evangelho, e agora eu vou ler Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então até aqui você tem Jesus, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, tempo da graça, e lá no finalzinho do tempo da graça você tem princípio das dores. O princípio das dores antecede o arrebatamento. Só que quando Jesus fala aqui que haveria guerras, eu não estou nem me referindo à guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu estou me referindo a uma guerra que vai marcar o final do tempo da graça, que é a guerra de Ezequiel 38. E em Ezequiel 38, muitas pessoas, elas dizem que elas confundem essa guerra de Ezequiel 38 com o Armagedon no final da grande tribulação. Mas não, essa guerra de Ezequiel 38, o cenário já está montado lá no Oriente Médio, no norte da África. Essa guerra, quando você abre, que é chamada de Gog e Magog, ela tem países específicos. Aqui está falando, no versículo 5 de Ezequiel 38, por exemplo, está falando do Irã, da Etiópia, está falando aqui está falando também de Put,
está falando que é Líbia, está falando aqui também de Togarma, que é a Turquia, e está falando de alguns países também do Oriente Médio, você está vendo, e também do norte da África. Eu citei só alguns países, porque nós temos um vídeo aqui no canal só de Ezequiel 38. Mas o que eu quero dizer é que o que vai marcar é uma guerra que vai ser localizada, uma guerra lá do Oriente Médio e do norte da África e alguns países da Europa Oriental contra Israel. Vai ser uma guerra de grande proporção e Israel vai achar que vai ser destruído. Mas vai haver uma interferência sobrenatural, uma intervenção sobrenatural da parte de Deus e Israel será protegido mais uma vez, como foi na Guerra dos 6 Dias, em Yom Kippur, em 1973. Israel já conhece essas intervenções de Deus. Vai ser mais uma vez. Mas nesse cenário, quem vai querer tomar as glórias para essa situação? É o anticristo. E o anticristo vai surgir nesse cenário. Só que nesse cenário em que ele aparece como um político muito hábil, muito carismático, e ele vai iludir todo mundo e ele vai conseguir algo que ninguém conseguiu. Gente, não podemos... Ele vai aparecer no cenário político dizendo assim, gente, nós não vamos poder levar mais susto, não. Tem que ter paz entre judeu e árabe. Olha, quase que tem a terceira, é assim que ele vai falar, né? Quase que teve a terceira guerra mundial. Então, eu vou conseguir a paz entre judeus e árabes. E não é que ele consegue? Só que tem algo que acontece. Enquanto o anticristo e Ezequiel 38 está acontecendo, algo acontece. A igreja vai ser arrebatada. Então, no final da grande tribulação, no final do princípio das dores, lembra? Cruz, né? Ascensão, tempo da graça, princípio das dores. Agora você sobe a toalhinha e põe arrebatamento. A igreja vai ser poupada antes da grande tribulação. A igreja vai ser preservada. Por que eu creio assim? Porque Apocalipse 3:10 diz que o Senhor vai guardar e preservar, vai guardar e preservar a sua igreja do pior momento que haverá sobre a terra. Por quê? Porque eu creio também que o Senhor, ele vai guardar a sua igreja da mesma forma que ele guardou Noé. Ele disse, os últimos dias são como os dias de Noé. Ele vai retirar a sua igreja do mesmo jeito que ele retirou a família de Ló. Por isso que ele disse, os últimos dias serão como os dias de Ló. Assim eu creio que o Senhor vai retirar a sua igreja antes da grande tribulação. E a igreja vai ficar. Eu também creio, porque o Senhor fala conosco, ele chama a igreja de noiva de Cristo. E ele, na última ceia, foi como uma cerimônia de noivado. E você sabe que o casamento judaico, o noivado já é um compromisso, como um casamento. E no casamento judaico, tem 7 dias de celebração o casamento. Então, nós, a noiva de Cristo, estamos aguardando um grande encontro com o nosso noivo, aonde nós vamos desfrutar das bodas do Cordeiro. No 7º ano ali, quando a gente estiver no céu, arrebatado, nós vamos desfrutar das bodas do Cordeiro. Tudo isso está escrito em Apocalipse 19, sobre as bodas do Cordeiro. Bom, então a igreja foi arrebatada. Isso Jesus fala em Mateus capítulo 24. Tem muita gente que quer dizer, não vai ser antes da grande tribulação. Então por que o Senhor diria em Mateus 24 de que 2 estariam juntos trabalhando no campo, um seria levado e o outro não? Por que ele diz que 2 estariam dormindo na mesma cama, um seria levado e o outro não? Porque ele está falando de arrebatamento. E quando então a igreja subiu, a igreja vai viver 7 anos com Cristo na glória, com o corpo transformado, num piscar de olhos, nós vamos ter os nossos corpos transformados. É o que está escrito na palavra. E também está escrito que haverá a primeira ressurreição, que nós não receberemos o corpo de glória sem que antes os mortos tenham ressuscitado. Então, haverá a grande primeira ressurreição e também a igreja receberá corpo de glória para entrar como Elias entrou ali quando ele foi arrebatado. Elias
ele teve o seu corpo, ele teve que receber um revestimento de glória para ele poder entrar no céu com um corpo de glória, certo? Então, e Jesus fica com a sua igreja durante 7 anos. O que é que vai acontecer? Deixamos aqui o anticristo, não foi? Então, o anticristo, naquele momento da guerra de Ezequiel 38, ele se manifesta no cenário político como o homem que vai trazer um acordo maravilhoso de 7 anos de paz entre judeus e árabes. E ele vai fazer algo que os judeus vão reconhecê-lo como Messias. Porque eles sempre, desde que Jesus veio, eles queriam um Messias que fosse um homem especial, tipo como Davi, um homem de carne e osso, não Deus, um homem que seria o Messias da nação. E eles estão esperando esse homem. Um dos sinais, segundo Maimônides, que é um grande profeta deles, né, eles creem nessa profecia de Maimônides, que um sinal do anticristo, um deles, é de que ele vai construir o 3º templo. Bom, é isso mesmo que ele vai fazer, gente. Já está tudo pronto para o 3º templo. O 3º templo já é uma realidade. Os objetos todos estão prontos. Quando você vai para Jerusalém, lá na cidade velha, você vai no Instituto do Templo e ali já tem tudo pronto. As roupas, os utensílios de prata, de ouro, de bronze, ou a menorá já está construída, os levitas já estão sendo preparados. Eu mesma fui em casa de levitas que estão fazendo, agora já acabaram, os instrumentos musicais para o 3º templo. Então tudo já está em andamento para o 3º templo. Basta o anticristo aparecer no cenário e dizer, lá no Monte do Templo tem espaço para o 3º templo. Vai ter a mesquita, vai ter o Domo da Rocha e vai ter o 3º templo. Bom, para os judeus vai ser como a melhor notícia que eles já ouviram na vida deles. Já pensou? Messias, 3º templo, paz entre judeus e árabes. O que pode acontecer de errado? Mas como está escrito em Daniel capítulo 9, quando acontece depois de 3 anos e meio, o que vai acontecer? Esse judeu, o anticristo, ele vai quebrar o acordo com os judeus. O anticristo vai profanar o templo. Ele vai colocar como Antíoco fez, ele vai colocar no Santíssimo Lugar a sua própria imagem, ele vai profanar o templo, ele vai obrigar a adoração, né, de imagens para os judeus. E aí os judeus entendem, ele não é o Messias, ele é um engano. E quando os judeus não se dobrarem diante dele, da sua vontade, vão começar a ser perseguidos. E aí a gente volta para Mateus capítulo 24. Jesus disse, quem estiver em Jerusalém, ore para que não seja o inverno, ore para que não tenha grávidas. Por quê? Porque vai ser uma fuga extrema. Eles vão ter que sair correndo para o deserto da Judeia. Eles vão do deserto da Judeia, eles vão até também Petra. E isso eu vou provar para vocês. Então, na sua linha do tempo, você já entrou na grande tribulação. Escreve aí, 7 anos. Mas esses 7 anos você tem que dividir em 2, 3 anos e meio. É o sonho de consumo dos judeus. O anticristo vai ser para eles o Messias, eles vão ter paz, o 3º templo vai ser construído. Mas quando 3 anos e meio se cumpre, ele quebra o acordo e vai ser o terror e o pavor. Ele que já estava perseguindo cristãos, agora ele persegue cristãos e persegue judeus e persegue a todos que creem em Deus. Por isso que é anticristo, é ante tudo que se refere a Cristo. Bom, os 7 anos de tribulação, você tem Apocalipse capítulo 6 a capítulo 18. Ali esses 7 anos vão ser momentos de grande desordem e catástrofe. Vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter pandemia, mas tudo de grande proporção, desordem cósmica, calor extremo, mas não é um calor como o de hoje, é sem a camada de ozônio, as pessoas vão ter a pele ferida, vai ter as águas totalmente poluídas por absinto, por algas, muitas tragédias, que são 3 medidas de juízo, que são os selos, que são as trombetas e que são as taças. Então você já tem aí na sua linha cronológica a grande tribulação. No final da grande tribulação, nós temos uma marca
Apocalipse capítulo 16, a guerra chamada Armagedon, que não é a mesma de Ezequiel 38. Armagedon, todas as nações, marca aí, finalzinho da grande tribulação, você tem Armagedon. Você vai escrever 2 versículos aí, Apocalipse 16 e Joel capítulo 3, porque essa guerra tem 2 etapas. Ela começa na região do Megido, ali no vale de Jezreel, mas os inimigos de Israel, eles sobem até Jerusalém. Aí a guerra vai ser lá, no Vale da Decisão, como está descrito em Joel capítulo 3. Só que nesse momento é a segunda vinda de Jesus. Este é o momento, na segunda vinda, Jesus, primeiro, você vai ter que ler depois, aí você coloca aí, né? No final da grande tribulação, põe segunda vinda de Jesus, que é Apocalipse 16, no momento da guerra do Armagedon, quando parece tudo perdido para Israel, Jesus volta, ele vai até Petra, e você lê Isaías capítulo 63, ele se manifestando, ele se revelando. Quem é esse que vem com vestes talares? E ele fala, sou eu que pisei no lagar sozinho, por isso que as minhas vestes estão respingadas de sangue. É um diálogo lindo. Em Isaías capítulo 63, Jesus está conversando com judeus fugitivos. E este é o momento que se cumpre Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12, o Senhor diz que haverá que todos os judeus chorarão e prantearão, porque entenderão naquele momento que aquele a quem eles traspassaram, aquele a quem eles nunca aceitaram como Messias, é verdadeiramente o Filho de Deus. Isso está escrito em Zacarias 12. E aí, Jesus, quando a guerra se dá no Vale da Decisão, quando os inimigos chegarem em Jerusalém e ficarem no Vale de Josafá, Jesus põe os pés, ali como foi anunciado em Atos capítulo 1, ele põe os pés no Monte das Oliveiras. Essa é a segunda vinda. Ele põe os pés no Monte das Oliveiras e nesse momento haverá grande terremoto. Toda vez que Deus se manifesta na terra, a olhos nus para todo mundo, como aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus entregou seu Espírito, teve um grande terremoto. Êxodo 19, quando o Senhor desceu no Monte Sinai, teve um terremoto, clangor de trombeta e tanta coisa. Então, ali, quando o Senhor, em Zacarias 14, colocar o pé no Monte das Oliveiras, terá um grande terremoto. Assim vai ser o fim da guerra do Armagedon, que vai até o Vale da Decisão. Bom, acabado. E neste momento, o que acontece? O Senhor Jesus vence o falso profeta, o anticristo e Satanás, e prende Satanás por 1000 anos. Você já está comigo? Em Apocalipse capítulo 20. E aí, quando Satanás fica só preso, ele ainda não foi para o lago de fogo e de enxofre. Aí você continua com sua linha, hein? Aí você agora coloca, depois da segunda vinda de Jesus, você continua sua linha e põe milênio. Milênios são 1000 anos. Jesus que desceu ali, pôs o pé no Monte das Oliveiras, ele vai reinar por 1000 anos a partir de Jerusalém. É claro que ali ele pode tanto purificar aquele templo, como foi feito pelos macabeus, como esse templo pode ter sido destruído nesse grande terremoto e o Senhor construiu um outro templo. Soberania de Deus. Essas coisas, esses detalhes, deixa que Deus revela pra gente na hora certa, lá na eternidade. Pra gente só é importante a gente saber que Jesus vai reinar por 1000 anos. Quem sobrou da grande tribulação vai ter a glória de Jesus vai invadir a terra e as pessoas vão ter longevidade. Quem morrer com 1000 anos, com 100 anos, vai morrer novo. Os animais vão voltar a ser herbívoros, deitará o leão e o cordeiro juntos e o leão não vai querer comer o cordeiro, porque vai ter paz em tudo, paz na terra, justiça, porque Cristo está reinando por 1000 anos. Então esse é o milênio. No final do milênio, o Senhor permite que Satanás seja solto por um pouquinho tempo e ali ele conduza pessoas à rebelião. Quem vai estar reinando com Cristo é a igreja glorificada, a igreja que já subiu para o arrebatamento. Essa
não é uma igreja que vai ser provada, essa já foi a aprovada. Ela vai estar com o corpo glorificado aqui na terra, convivendo com pessoas que restaram da grande tribulação. Isso é possível? Claro. Jesus, quando ele ressuscitou, lá em Lucas capítulo 24, ele entrou no cenáculo e ele comeu, ele bebeu. As pessoas viram Jesus, Jesus estava glorificado e eles conviveram com Jesus. No final, então, do milênio, Satanás, ele ainda lidera uma rebelião, é lógico, rapidinho. O Senhor Jesus acaba com a rebelião e, dessa vez, Satanás, o anticristo, falso profeta, eles vão para o lago de fogo e de enxofre. Eles inauguram o lago de fogo e de enxofre. Neste momento, nós temos o trono branco. O trono branco, é claro que nós temos em Apocalipse, mas também em Mateus capítulo 25, no versículo 31, o subtítulo é O Grande Julgamento. Então eu vou ler o versículo 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora, no versículo 41, o que ele diz para os cabritos? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então aqui está muito claro que Jesus está falando do grande julgamento, que é o trono branco. Nós vimos que a primeira grande ressurreição, quem ressuscitou no momento que a igreja vai ser arrebatada foram justos. Agora, todos os mortos que ainda não foram julgados, que estavam no inferno, serão ressuscitados e estarão diante do Cordeiro, num grande julgamento. A vida vai passar em 30 segundos, uma fração de segundos, diante dos olhos de todo mundo. E um por um o Senhor julgará. A sua igreja, os justos, ele recompensará, ele não julgará, ele recompensará. E os ímpios, ele julgará. E ele vai lançar todos no lago de fogo e de enxofre eterno. Então, esse é o fim de Satanás, dos anjos caídos, do falso profeta, dos ímpios. E depois você tem Apocalipse 21 e 22, que é neste momento que o Senhor faz novos céus e nova terra. O trono de Deus Pai desce e finalmente o que ele sempre desejou desde Gênesis, que é habitar no meio do seu povo. Céus e terra se unem, literalmente. E o Senhor, o céu vai mudar de endereço. Por isso que haverá novos céus e nova terra. E Deus habitará conosco. Não será mais necessário nem sol nem lua, porque a luz do Cordeiro iluminará. Nesse momento desce também, além do trono de Deus, desce a nova Jerusalém. E por isso que você pode cantar, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais maldição. E a gente vê o recomeço porque lá no Éden tinha a árvore da vida. E aqui você vai ver a árvore da vida dando fruto o ano todo, dando fruto e refrigério o ano todo para todos. As folhas da árvore da vida continuarão sendo para a cura das nações. Então, que momento fantástico. A gente vê que em Apocalipse 22 nós temos mais um aviso. Fala para o meu povo que eu venho sem demora. Se eu posso dizer uma coisa para vocês, de tudo que você ouviu aqui, dessa cronologia, eu digo: o Senhor vem sem demora. Então, apressa-te, prepara-te, porque Jesus está voltando. E eu espero que você tenha entendido e que você possa usufruir desse vídeo, ter feito a sua linha cronológica e nunca mais esquecer de todos os detalhes. Que o Senhor te abençoe. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que tem essa dúvida e também deixa a sua curtida, que é tão importante. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.